Olá, amigos do Cartaz da Cidade, estamos aqui mais uma vez com o seu programa de sempre, o Em Cartaz. E hoje eu vou confessar a vocês que está sendo fantástica essa entrevista, que já começou mais ou menos uma hora atrás, porque a gente está se divertindo muito aqui com o bate-papo, que nós temos hoje dois colegas de profissão aqui, dois comunicólogos, duas pessoas fantásticas, mas ao meu ver, meus professores, com quem eu estou aprendendo muito. Hoje a gente vai conversar nada mais, nada menos do que com o professor Tassiano Medrado e com R. Justo. Duas pessoas que são exímias conhecedoras das publicações em sites aqui na nossa região do Vale do São Francisco, cada um com o seu blog, e ao mesmo tempo duas pessoas que são altamente influencers aqui na região. E nós vamos conversar hoje sobre um assunto sério, independente de nós estarmos nos divertindo muito aqui até agora, nós vamos conversar justamente sobre a nossa responsabilidade enquanto comunicólogos para com os nossos amigos que nos escutam, que nos leem, ou seja, com relação ao nosso público. Então, para começar, eu gostaria de deixar os dois à vontade. Muito obrigado aos dois por estarem aqui, dando essa honra para o Cartaz da Cidade, nessa comemoração de 5 anos que nós já temos na cidade. Muito embora sejamos os caçulas daqui da região, temos muito que aprender com vocês, mas nós temos a honra e a satisfação de aprender um pouco com cada um dos senhores. Então eu gostaria que os senhores pudessem já começar falando o que gostariam de falar sobre esse tema tão bacana, que é a responsabilidade nossa enquanto comunicólogos para com o nosso público. Fiquem à vontade aí, não sei se a gente vai escolher por antiguidade, quem tem mais para falar. Nosso objetivo aqui é fazer uma conversa bem tranquila e à vontade. Eu vou usar da prerrogativa, né, do mais, digamos assim, que tem mais tempo, né? Então vou passar a palavra primeiro para o meu amigo R. Justo, para a gente poder bater esse papo. Não que ele seja o mais velho, né? Não. Mas que ele tenha mais experiência. Então, o nosso amigo R. Justo, por favor, fica aí. Não, é interessante que o tema ele é muito pertinente pelo fato da gente trabalhar numa cidade de pouco mais de 200 mil habitantes, que é a cidade de Juazeiro. Na década de 70, alguns eruditos, alguns grandes professores da área de comunicação e do jornalismo dizia que o nosso trabalho, né, o trabalho tanto no rádio como na TV e no impresso, o jornalismo é o quarto poder. E alguns que dizem até que o jornalismo é o cão de guarda da sociedade. Com certeza. Né? Pelo fato de sermos o quarto poder e sermos o cão de guarda da sociedade, eu entendo que o jornalismo aqui na cidade de Juazeiro, ele tem a prerrogativa e a missão de, além de informar, trazer às pessoas a reflexão dos fatos que acontecem na nossa cidade. Né? Hoje nós, graças a Deus, temos muitos blogs, né? Temos o portal Cartaz da Cidade, temos outros portais de notícias também. E isso tem sido bom, por quê? Porque hoje o juazeirense, não falo só o juazeirense, mas todo São Franciscano, né? Pessoas que moram em Juazeiro, cidades circunvizinhas e até Petrolina, tem essa variedade de escolha, né? Essa grande possibilidade de poder escolher o veículo de comunicação que ela julga ser um veículo honesto, um veículo que traz a informação como ela é. Às vezes até mais de um, para poder analisar a opinião de diversos empresários dessa área da comunicação e fazer a sua própria opinião. Agora, professor, já que o senhor deixou a prerrogativa de Justo começar, eu vou perguntar ao senhor se é justa a atuação da imprensa aqui na nossa região, na nossa cidade. O senhor tem verificado nos outros blogs, nas rádios, nas TVs aqui do Vale do São Francisco, realmente uma imprensa isenta para que a sociedade possa confiar nas informações? Bom, essa pergunta é muito oportuna. Todos sabem que eu não sou jornalista de formação, mas eu sou professor há mais de 32 anos e como professor eu sou um comunicador. Eu sou um comunicador em sala de aula no momento em que eu passo para meus alunos todos os conhecimentos didáticos necessários a cada formação deles, mas também eu sempre aproveito para conversar com os nossos alunos e dar-lhes informações de maneira generalizada. Eu acho que a questão de você colocar o jornalismo hoje, na atual situação que nós vivemos, com relação à questão de como o jornalismo hoje, principalmente na nossa região, atua,
a gente tem percebido, por exemplo, primeiro, eu penso sempre que o jornalismo ele é o cão de guarda da democracia. Então, se nós fazemos e levamos ao nosso público, aos nossos leitores, os fatos que são realmente verdadeiros e que refletem exatamente o que está acontecendo, nós estamos praticando um jornalismo correto, um jornalismo sério. Agora, há de convir o seguinte, o grande problema do jornalismo brasileiro, e especificamente na nossa região, é que o jornalismo, as empresas de jornalistas, elas são empresas privadas. E como tal, elas buscam recursos financeiros para se autossustentarem. Então, muitas vezes, alguns jornais, alguns blogs, né, aqui da região, elas são assediadas, digamos assim, por empresários ou políticos, para que possa, a partir dali, ele divulgar ações ou matérias relativas a cada um que os contratou. Nesse aspecto, eu acho que a coisa fica um pouco perigosa, né? A gente tem percebido muito aqui, eu como blogueiro também procuro observar dessa forma, é de que às vezes você vê um determinado elemento de comunicação que em determinado período ele começa a fazer algumas publicações, ou contrário ou não, em seguida ele muda completamente, né, de foco. Então eu penso assim que a nossa região ainda precisa tomar muito cuidado em termos de jornalismo, de mídia, de divulgação desses fatos. Talvez isso perpasse exatamente pela essa falta de autossuficiência de recurso financeiro que os elementos, as instituições de mídia jornalística e tal, ela às vezes carece muito disso ainda. Eu tenho percebido muito isso. Eu não posso afirmar categoricamente se há uma tendência, né, de parcialidade ou não, mas o que eu percebo às vezes em algumas publicações é que de fato nos deixa transparecer que há uma certa parcialidade em algumas publicações. Eu concordo plenamente com o senhor, principalmente pelo seguinte, é bom que a gente deixe claro que nós estamos falando em comunicação, estamos nos classificando como comunicólogos, certo. Porque o avanço da internet fez com que todo mundo hoje em dia seja um pouco de comunicador. Exato. Certo? Então, eu não quero aqui desmerecer nenhum jornalista, muito pelo contrário, eu quero até valorizar a profissão de jornalista. Mas hoje em dia, qualquer pessoa tem a condição de abrir um site, abrir um blog e começar a se comunicar. Mas o que nós estamos justamente aqui discutindo é sobre a responsabilidade dessa pessoa. Porque nós temos verificado aí hoje em dia a tão famosa palavra fake news, que tem levado a diversas gerações a fazer um bocado de besteira. Então a gente está verificando, está chegando agora numa época política, quer queira, quer não, cidades como Juazeiro e diversas outras cidades do interior do Brasil respiram política. Quer seja porque dependem da política para sobreviver, quer seja porque o povo gosta mesmo. Então a gente está verificando que hoje em dia eu já consigo identificar alguns sites, alguns blogs, inclusive escritos por jornalistas profissionais, e eu percebo uma certa tendência. E aí, quando a gente vai lá na parte de propaganda, tem a propaganda de fulano, de beltrano, de uma prefeitura, de uma empresa, e a gente começa a perceber essa dificuldade. Então, o que eu gostaria mesmo de trazer a discussão aqui pra gente é para que a população realmente possa começar a selecionar o que vai ler. Não estou pedindo para que necessariamente leiam o Cartaz da Cidade, assistam os meus comentários, nem assistam do R Justo, nem assistam do professor Tarciano. Mas eu entendo que as pessoas têm que assistir todos e fazer uma peneira para selecionar realmente o que querem para si e terem a sua opinião própria. Agora, no site de vocês, eu queria que vocês dissessem um pouquinho para cada um, porque aqui a gente também tem que divulgar as coisas boas, qual é o site de vocês e qual é a linha de ação que vocês têm adotado aqui para a cidade de Juazeiro. No caso, vamos começar por R Justo para ficar no bate-bola lá e cá, na dobradinha, até chegar na boca do gol. No blog do R Justo, que é o www.rjusto.com, a gente lá costuma fazer pequenas notícias, assim, mais notícias comentadas, né? Como funciona isso? Às vezes um tema muito relevante, um tema que chocou a sociedade e tal, a gente coloca a notícia como ela é e embaixo eu coloco a opinião do Justo. Pode ser escrito, pode ser um vídeo, né? E graças a Deus a gente tem conseguido obter bastante, não só seguidores, como pessoas que assinam também, né? Que querem receber a publicação assim que ela sai. E o blog do R Justo é uma continuação do programa Transa News, lá na Rádio Transrio FM 99,9, de 7h30 da manhã até as 8, de segunda a sexta.
Então, o que eu falo tanto no Transa News, eu publico lá no blog do R Justo. Vale a pena destacar que não tem nenhuma propaganda de político no blog do R Justo. Graças a Deus a gente não tem essa coisa, esse vínculo, né? A gente não fica refém daquele que nos banca. É um termo que inclusive eu gostei, palavra refém. Que é o que tem acontecido hoje em dia. Eu vou aproveitar a deixa do meu parceiro aqui, R Justo, dizer assim, por exemplo, alguém me questionou, professor, eu percebo sempre no seu blog que o senhor é muito parcial no seu blog, né? O senhor faz muitas matérias batendo na esquerda. De fato, o meu blog tem essa linha, né, de combater, mas eu diria assim, eu não diria que é combater a esquerda, é combater o que está errado, que tem uma diferença muito grande. Você combater mostrando para a população, por exemplo, o que está de errado. Quando eu, por exemplo, denuncio algo que o gestor atual faz ou deixa de fazer, não é? Eu não estou levando pelo lado ideológico, político ideológico, eu estou olhando pelo lado do que ele deveria fazer como gestor público, que aliás não faz. Sim. Que aliás não faz. Primeiro, vou falar sinceramente, a primeira vez que eu vejo em todos os meus 58 anos, desses 58 anos e, digamos assim, 40 anos que eu entendo de política, que eu me envolvo com política, de que um gestor público veste uma camisa com uma estampa de um candidato derrotado nas eleições de esquerda e vai para a inauguração de uma obra pública. Como se fosse um militante, como se tivesse em uma campanha eleitoral. Aí peca-se, o atual gestor do Juazeiro peca nesse sentido. E eu não posso me calar quando eu vou lá e faço uma matéria condenando isso. Então, se eu me calar, eu estaria sendo omisso. Então ele tem que entender, e eu sempre digo, que o atual gestor, independentemente dele ser filiado a um determinado partido, que todos nós somos, via de regra, quando a gente assume um cargo público, mas ele tem que entender, e ele tem que entender, e eu acho que alguém tem que falar para ele, quem tem que falar são os assessores dele, porque se eu for falar, ele vai ter que me pagar essa consultoria, tá? Ele tem que me pagar essa consultoria e não vai ser de graça, mas ele tem que entender que ele não é prefeito do PCdoB, do PT nem da esquerda. Ele é prefeito do povo de Juazeiro, que mesmo não sendo a maioria que o elegeu, porque não foi a maioria que o elegeu, mas ele deve respeito a essas pessoas. Com certeza. Quando ele veste uma camisa e vai para uma inauguração, ele está me agredindo porque não votei nele, ele está desrespeitando porque quem não votou nele. Então, se eu ajo de maneira parcial, haveremos de convir que existem pessoas que agem muito mais. Então o meu blog está aqui e vai continuar assim para mostrar isso, para mostrar essas coisas que acontecem e que a população brasileira, juazeirense principalmente, e até a nível nacional, não pode se calar. Incomodou, vai ouvir. Vale a pena destacar uma coisa também, tanto eu como o Tassiano e outros blogueiros aqui da nossa região, quando, por exemplo, a situação do governo federal comete um erro também, a gente é o primeiro Sim, né? Eu fiz sérias críticas, algumas críticas ao presidente, né? Em função de algumas coisas, eu acho que ele de fato fala muita coisa. Eu fiz alguma crítica no blog, portanto ninguém se manifestou. Ninguém disse assim, pô, parabéns, professor, o senhor foi lá, realmente mostrou. Agora, quando eu falo da esquerda, aí, o blog do professor Tassiano é tendencioso. Aparece sempre a choradeira. Aparece a choradeira, que o blog do professor Tassiano, ele tem um viés de defender a direita, né? E descer o cacete na esquerda. Não, o meu blog, eu publico o anseio da população. Inclusive, professor, eu gostaria que o senhor dissesse aqui qual é o seu site, o seu blog, para que a gente possa acessar agora mesmo. Então, o blog do professor Tassiano é muito simples, www.professortassianomedrado.com.br. Perfeito. Acessem, tem muita matéria boa. E outra coisa, como eu sou professor, eu gostaria de dizer que meu blog não é eminentemente político. Meu blog é um blog diversificado. Eu falo sobre política, falo sobre todas as outras categorias, eu falo sobre concursos, dicas de Enem, né? Matérias de interesse do próprio aluno, né?
empregos. Então é um blog que tem uma generalidade muito grande em termos de conteúdo. Com uma responsabilidade com responsabilidade muito maior. A gente não está brigando só por causa de política, está ensinando as pessoas a passarem em concursos públicos. Exatamente, estou dando mais um motivo para essas pessoas buscarem cada vez mais a sua estabilidade, né? Buscarem o seu espaço ao sol. E é isso, o blog tem isso, porque às vezes a pessoa pensa que o blog é só para dar cacete, não é. É a mesma coisa do Cartaz da Cidade, que começou e hoje em dia tem uma forte tendência ao empreendedorismo, tentando ajudar aos empresários no que diz respeito à publicidade, propaganda, administração, gestão, só que tem tanto assunto político para se tratar e é tão facilmente aceito pela sociedade para começar uma discussão, na maioria das vezes sadia, que a gente acaba também entrando nessa seara política. É verdade. E é isso que nos preocupa pelo momento que nós estamos, porque a gente verifica alguns blogs querendo levar uma tendência ou para a direita ou para a esquerda. E não só blogs, como rádios também, a gente tem que... Não é só porque justo aqui, nós temos 2 emissoras de rádio FM aqui em Juazeiro, tem mais outras emissoras AM. No total aqui parece que são umas 10 rádios que nós temos aqui na região. Então, e o povo gosta muito de rádio também. A internet, embora seja muito facilmente utilizada por qualquer pessoa que tem o celular na mão, ainda é um meio que tem suas limitações justamente por conta do sistema de internet estar no ar. Nem todo mundo tem internet. Até que o rádio ele migrou para a internet, né? Você consegue ouvir programas, assistir TV, né? Olha, por exemplo, o programa de rádio do R. Justo, é uma pena que eu não posso assistir todos os dias, porque os horários que eu estou em sala de aula. Mas a segunda-feira. Mas o programa do R. Justo é um programa bastante interessante. Sim. Ele tem levado para lá, para o programa dele, pessoas, autoridades da cidade para falar, né? Falando francamente. No quadro Falando Francamente, isso é muito bacana. Porque o que eu percebo, primeiro como professor, em sala de aula, eu observo que os nossos jovens eles estão muito desantenados essa questão da mídia. Com certeza. Eu costumo sempre dizer assim, eu brinco com os meus alunos, eu digo assim, rapaz, se eu fosse fazer provas do vestibular do Enem, eu fazia perguntas muito básicas, extremamente básicas do dia a dia, do cotidiano, de que se está na mídia aí. Eu não ia buscar coisas muito mais complexas, entendeu? Bastava perguntar, por exemplo, quem é o vice-presidente da República, a maioria dos nossos jovens não vão saber, cara. Se você perguntar quem é o vice-prefeito de Juazeiro, não vai saber. Porque eles estão desantenados, os nossos jovens eles estão desantenados. E a gente tem que resgatar, eu tento resgatar esses nossos jovens. Eu digo sempre, vocês acessaram o meu blog hoje, vejam o que tem novidade lá, entendeu? Essa preocupação, nós como jornalistas, nós como formadores de opinião, nós como que levamos a sociedade as informações, temos que ter essa preocupação também, entendeu? E nós estamos nessa mesma vibe, onde a gente não só fala um pouco também de história, como também fala sobre esporte, que a gente precisa tanto aqui na região. Muito embora hoje em dia o Cartaz da Cidade, infelizmente, está batendo muito na questão das quadras que estão sendo destruídas aqui na cidade e a prefeitura não tem dado a devida atenção. E logo, quadra esportiva, que a gente tende a pensar que é para proteger o jovem das mazelas, das drogas que nós temos por aí, dentre outros problemas que tem na sociedade. Mas, ou seja, a gente quer falar sobre diversos assuntos, a gente precisa falar sobre diversos assuntos e justamente por isso que a gente trouxe os senhores aqui, para que a gente possa ver se dá uma injeção de ânimo nos outros blogs que nós todos respeitamos muito. Eu leio a maioria dos blogueiros daqui da região, eu tento, dentro do possível, ouvir a maioria dos programas jornalísticos aqui da região, justamente para eu poder fazer a minha opinião, além, é claro, de ler também outras coisas de fora aqui da região, para que a gente tenha uma visão mais ampla. Mas o que eu sinto aqui é que não existe um compromisso, talvez, muito forte com a verdade, como eu vejo dos senhores. Por isso que eu fiz questão de trazê-los aqui. Existem, sim, diversos outros que têm compromisso, mas são muitos blogs que nós temos por aqui. E sempre tem um ou outro que acaba escorregando numa notícia, aqui ou ali. Né? E a gente acaba influenciando de forma tendenciosa o nosso internauta. E é isso que me preocupa. O que a gente poderia fazer para poder juntar esse grupo e moldar uma ideia, se não for igual, pelo menos pareia, pelo menos uma ideia mais, digamos assim,
harmônica para que a gente possa conduzi-los à verdade? Quais são as sugestões que os senhores poderiam dar para os outros comunicólogos aqui da região? Eu acho que o princípio de toda harmonia, ele se baseia justamente na arte de ter relações, né? Sim. Graças a Deus, tanto eu como o Tassiano, eu posso citar também o nome aqui do Enio, do Alpada, o Lailson, do Vale em Foco, você aqui com o Cartaz da Cidade, que é um portal de informações e de notícias. A gente aqui, nós 5, né? A gente tem conseguido ter um diálogo muito bom entre a gente sempre tá passando um zap pro outro, comentando uma coisa ou outra. Agora, o que eu vejo, já que você me pediu uma questão de opinião, a gente aprende na faculdade de jornalismo, e eu praticamente tenho aprendido isso muito lá na UNEB, onde eu estudo, que o jornalismo, acima de tudo, ele precisa ter ética. Sim. Ética em tudo que faz, né? E um dos princípios basilares da ética é respeitar o trabalho do outro. Eu não estou dizendo que aqui em Juazeiro e Petrolina existam blogueiros que não respeitem a opinião do outro blogueiro, né? O viés que ele colocou a notícia, aquilo que a gente chama de frame da notícia, né? O ângulo que você dá àquela notícia. Mas, em termos assim de opinião, eu diria o seguinte, eu acho que falta mais a comunicação entre nós. Muito pouca comunicação, não existe confraternizações, a gente pode sentar, tomar um refrigerante, conversar, rir um pouco do outro e tal. Parece que cada um fica numa ilha. É bem diferente da questão do radialismo, né? Que eu posso te responder nisso porque eu sou radialista, né? A gente vira e mexe, tem confraternização, conversa um com o outro, brinca um com o outro, zoom um ou outro, mas fica naquilo dali, fica naquela confraternização, naquela fraternidade. Já entre os blogs eu noto que ainda há muitas ilhas espalhadas pelo Vale do São Francisco. Reforçando o que o R falou mais ou menos o que eu ia falar. O que eu percebo é assim, na verdade, a gente tem vários blogs, eu não vou citar nomes por uma questão de ética e de respeito a todos eles e ter um respeito a todos eles, mas quando eu iniciei um blog, logo nas minhas primeiras publicações, eu usei, né? Eu criei um blog por um incentivo de uma pessoa que você escreve muito bem, que você não cria um blog. Inclusive, vou até dar um testemunho aqui. Eu fiquei muito feliz numa publicação que eu fiz falando sobre os pré-requisitos para serem candidatos. Me lembro já lá em meados de abril e tal, e você fez um comentário perfeito no Cartão da Cidade. Você pegou o meu artigo, em cima do meu artigo, eu tenho guardado isso, não sei se você lembra, você fez um comentário formidável, concordando em alguns pontos, discordando em pontos, eu elenquei vários pontos para que desse condições a uma pessoa se arvorar a ser um candidato a prefeito ou um candidato. E lembro que o Cartaz da Cidade pegou isso, eu não sei aonde pegou. Eu acho que eu mandei para um de vocês no e-mail. E fiquei muito feliz, porque eu vi naquele momento a importância da minha escrita, da minha opinião ser valorizada. E você fez muito bem isso. Você fez um comentário perfeito lá. E a partir daquilo ali, isso vai me motivando. Eu tenho um amigo chamado Adalberto Caridé, que é da Rádio Web, um cara formidável, sensacional. Ia cometer uma gafe aqui, cara, não falando nele, mas eu antes de ser blogueiro, se você não sabe, eu era, digamos assim, colaborador do blog dele, de vários artigos. Ele ligava para mim, professor, estou precisando de um artigo seu, escreva alguma coisa para mim. E eu escrevia, os seus artigos são muito bacanas, são inteligentes, né? Tem a linguagem popular. Então, e aí no início eu mantive alguns contatos com alguns blogs e lamentavelmente eu tenho que dizer, eu acho que existe um estrelismo exagerado de alguns blogueiros que pelo período de tempo, 10 anos, 12 anos, 15 anos, acham que aqueles que estão iniciando não têm a mesma capacidade de participar desse nicho, não é? Então eu senti assim até um pouco de decepção, porque mantive contatos, não recebi feedback, mandei WhatsApp, mandei contatos e-mail e tal, e não houve nenhum retorno, não sei por que motivo, né? Então isso realmente há uma necessidade de nós criarmos, e aí eu já dei uma ideia, por que não se criar uma associação de blogueiros? Pô, a gente tem associação de tudo, cara, né? Associação de tudo, cooperativismo, associação... Associativismo faz parte do terceiro setor da sociedade, não é? É como são as ONGs.
é uma parte da sociedade que vai servir para mediar e moderar entre o que é privado e o que é público. Exatamente. Se chama terceiro setor. Então nós fazemos parte do terceiro setor da sociedade. Então eu acho que o que está faltando aqui, vou dar um recado para os nossos queridos amigos blogueiros, é que a gente se una e crie uma associação de blogueiros, até para nos protegermos, né? Até para nos protegermos. Então, quando você está em associação, as pessoas elas vão pensar 2, 3 vezes antes de mover uma ação contra um blogueiro, porque ele vai ter ele sabe que nós estamos respaldados. E nós criaremos aí, em vez de ter, eu tenho o meu advogado, no meu blog, o Enio tem um advogado dele, o Justo tem um advogado dele, mas nós teremos aí digamos assim, um corpo jurídico que nos protege. Sim. Então é isso que falta. Nós blogueiros nos unirmos mais. Nós já temos um grupo bacana de 5, 6, né, que já foi citado, eu, R. Justo, o Enio, Laílson, Adalberto Cadidé, entendeu? Então são todos esses que estão e a gente conversa, olha cara, eu tô com essa ideia aqui, essa matéria é pertinente, o que você acha? Trocamos ideias até para nos protegermos. Então, respondendo a sua pergunta, que nós vemos a fortalecer os blogueiros. Cara, nós temos... Qual o blog mais velho de Juazeiro? Me falha a memória, é o do nosso amigo Geraldo José. Se não me engano, é o Geraldo José. Então nós temos aí vários blogs, o Carlos Brito, né? Nós temos o Denevaldo Alves, Valdinei Passos. Então nós temos um monte de blogueiros que eu estou falando da região, não estou falando só de Juazeiro. Então é a gente se unir mais, a gente se fortalecer, né? E aí talvez nós tenhamos um viés de um jornalismo midiático através do blog que vai convergir nessa ideia da imparcialidade e de deixar de lado a questão emocional, político, partidário, entendeu? Claro. Acho que eu penso dessa forma. É uma maneira... Eu ainda sonho com essa possibilidade. O Augusto brinca comigo e diz, você é o caçula. E sou o caçula. E é o xodó do Vale, Meu blog tem 5 meses O blog tem 5 meses. Mas está muito bem assistido, está muito bem assessorado. São 5 meses, então a gente estou aprendendo com vocês, respeito a todos eles, né? Tomo como exemplo, como digo, vocês são sempre para mim, né? O cartaz da cidade, todo o Adalberto, que eu converso muito também, os meus amigos, eu troco ideias com eles e isso vai me acrescendo cada vez mais, até como professor, né? Eu acho que o professor, ele tem tanto quanto para ensinar quanto para aprender. E a cada dia mais eu aprendo muito mais. Eu estou nessa seara, me intrometi nessa seara e preciso me ajustar para poder me dar bem. Todo bom professor é um excelente Se eu tiver sobrevida, eu preciso me adequar a isso aí. Não tenha dúvida disso. Inclusive, eu concordar com vocês dois com relação à associação, porque diferente de vocês, o Cartaz da Cidade não tem advogado. O Cartaz da Cidade, inclusive, está me devendo um aumento que eu já pedi. Depois de 5 anos que me deram esse estúdio aqui, então eu estou precisando de um aumento, não tem. Estou precisando de advogado, não tem. Então, a gente cutucou sem querer, né, rapaz? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Brincadeiras à parte, é sempre bom estar conversando com pessoas esclarecidas e que o internauta fique ciente que nós tocamos na nossa própria ferida. Nós não estamos aqui para esconder nada de ninguém. Perfeito. Nós estamos mostrando que o nosso grupo de comunicólogos também precisa se unir, precisa ajustar as informações para que você ou escolha 1 ou escolha 10 e faça a sua peneira para fazer a sua própria opinião. E eu tenho certeza de que dessa forma, não só a nossa área de sites e blogs de notícias, a área de jornalismo, a área de rádio vai estar se mantendo unida e forte, mas toda a sociedade vai estar se mantendo unida e forte com informação de qualidade. Eu queria então que vocês olhassem para aquela câmera ali para poderem se despedir e mais uma vez fazerem divulgação do site, do programa de rádio de vocês, da escola que o senhor ensina, para que depois a gente possa fechar. Aliás, eu vou até deixar esse programa os professores aqui, os meus professores, estarem fechando. Vou me despedir de todos, porque eu estou aqui com vocês praticamente toda hora, e para mim é uma honra tão grande tê-los aqui, que quem vai fazer a despedida hoje do Em Cartaz dessa semana são os nossos convidados. Então, com a bola, os senhores. Bom, como nós estamos diante de um grande radialista, eu vou deixar para ele fechar com chave de ouro. Eu vou só dizer o seguinte, queria agradecer pelo convite, né? Fiquei muito feliz com o convite.
eu suspenderia qualquer compromisso que eu tivesse para estar aqui. Suspendeu um, inclusive, Suspedi né? Um, não foi inclusive, buscar a neta? Suspedi um, inclusive, não fui buscar o meu neto, transferi para minha esposa para buscar o meu neto, mas dizer que foi muito proveitoso. É sempre bacana conversar com pessoas inteligentes. Eu adoro conversar com pessoas inteligentes, porque são nessas conversas que a gente troca ideias e a gente aprende. Eu tenho certeza absoluta de que eu saí daqui com um ganho muito bacana, um adicional, o que nós chamamos de mais-valia. Eu saio daqui com uma mais-valia nesse nosso grande bate-papo. Dizer que estou à disposição, né, de vocês e colocar recíproca também. Dessa vez sou eu que fui entrevistado, na próxima vez eu terei o prazer de convidá-lo para ser entrevistado no nosso blog também. Estou ajustando a questão do meu estúdiozinho também, mas a gente tem um quadro chamado Bate-Papo com o Professor e a gente vai estar dando essa ponte. Eu vou deixar para o meu amigo fechar. Eu só não podia deixar de provocar. Nós temos um jogo hoje, Flamengo e Vasco. E eu tive o prazer de saber que o meu amigo aqui é vascaíno. Nós estamos em 2-1, os câmeras não contam, que eu não quero nem saber. Mas nós estamos aqui em 2-1, nós estamos com um flamenguista aqui, é meu compadre. E aí, nem todo mundo é perfeito, né? Eu costumo dizer que todos nascem vascaíno, mas alguns de vez em quando diziam o caminho. Mas que nós tenhamos um resultado bacana hoje em favor do nosso glorioso Vasco, até porque o Flamengo, eu acho que campeão brasileiro, o título então, já é nada dele. Mais justo que deixar de ganhar hoje, né? Deixa ganhar. Vocês costumam dizer que gostam de deixar ganhar. Você agora, meu parceiro. Gente amiga, o pessoal gosta de pegar no meu pé, né? Mas olha, não tem problema não. Se eu fosse mesmo mandar no Flamengo, eu deixava o Vasco ganhar só essa parada, né? Mas olha só, gente amiga, eu agradeço aqui ao Cartaz da Cidade, né? Agradeço também a presença do meu compadre, professor Tassiano Medrado, que também me deu a honra de me trazer aqui. Nós temos então o blog do R Justo, que é o www.rjusto.com, e temos também o programa Transanews, que vai ao ar de 7h30 da manhã às 8h30. É um programa que ele é popular, né? Ele é igual uma revista, ele é todo popular. Tem bronca, tem notícias do Brasil, tem notícias do mundo. O horóscopo da Zorionada. Ô tia, ó, beijo pra minha tia, minha grande tia, né, a Zorionada, que eu gosto muito dela. E temos também lá o plantão de polícia, né? Que a poliçada gosta muito, porque as notícias ali são verdadeiras. Não tem esse negócio de fazer com que o policial seja o bandido e que o bandido é bandido. Não, ali nós somos imparciais mesmo, viu? Então, muito obrigado aí por essa honra, né? E eu quero deixar um lembrete para vocês. Cartaz da Cidade. Sabe por quê? Ali você encontra a verdade.